Oizinho, gente, bem-vindo ao nosso site oficial, o novo paradigma.online. E hoje nós vamos abrir então, arqueologicamente, através dos manuscritos bíblicos, a forma de pensar de João, envolvido com o templo de Zacarias, Maria, José, ao qual aguardavam ali por confirmação do Espírito Santo o nascimento de Jesus, João, filho de Zacarias, deste templo, e que corrobora com a reforma do tempo de Davi com base em Samuel, Resgatando arqueologicamente os caminhos espirituais, seguindo os conceitos do hieróglifo, que é o signo arqueológico, ao qual quem nos acompanha já conhece. Caso você não conheça, entre no nosso site, o novo paradigma.online, em webinários, é gratuito, assista o Santo Grau, tá bom? Bom, primeiramente, para a gente compreender essas aberturas de chaves, nós vamos analisar então João 4. Primeiramente João 4, porque ele vai nos dar chaves importantes junto à Samaritana, referente a esse poço que era de Jacó e não tem as águas vivas, ao qual vai então se concluir em João 1, 2 e finalmente o entendimento do que realmente era aquela conversa com Jesus Cristo e Nicodemos, ok? Bom, em João 4, a primeira imagem numérica que o texto nos fornece agora de forma hermenêutica na interpretação para a ciência. Lembrando que João preparou o caminho no deserto, explicando aos seus discípulos, educandos, de forma eleata não parmênica, como nós classificamos, aquele povo. E Jesus Cristo, com a mesma candeia, vai melhorar esse entendimento agora não apenas na ciência, mas nos caminhos espirituais em caráter. E que sim, pelo apeiron de Anaximandro, que tudo inclui, tudo governa, um universo vivo, se tem sim sobre si, entre um homem existencial e um homem espiritual, o Espírito Santo. Para compreender melhor, eu vou deixar o link aqui. Estes todos os argumentos, entrem na nossa página do YouTube, o nosso canal TV, o Novo Paradigma, e lá acessem a playlist de lives de terças, quintas e lives de sábados em Filosofando com Rainha do Sul. Ali tem uma série de informações que vão colaborar para esse entendimento, Bom, então em João 4, o que nós temos a priori é aqui a sexta hora, Como primeiro momento de chave numérica dentro do manuscrito deste capítulo. Ora, se é a sexta hora, então é 6 vezes 60. E 6 vezes 60 sendo 360, obviamente que isto diz respeito então à circunferência do objeto de 360 graus, ok? Lembrando que esse objeto é o calendário, também um calendário e aquilo que numericamente nos dá como chave números que vão estar dentro do próprio manuscrito relacionados, abrindo profecias sobre profecias, daí explicando ao mesmo tempo aquela época, ok? Bom, então, sendo então o valor 360 encontrado, as próximas chaves que Jesus explica sobre esse poço, porque o signo arqueológico, como já explicado, é a tampa do poço de Jacó com as suas águas, que não explica realmente esse signo arqueológico por causa do problema do Zoroastro, da sua relação, o Zoroastro que foi lá no Monte Gileade do Testemunho, Jacó se aliando a Labão, entre Bet e Baal Peor, erigindo templos a cultos para corromper essa letra arqueológica, que traz também não só o conceito de caminhos espirituais do homem, a sua justificação, como também os conceitos de ciência e tudo mais. Para melhorar esse entendimento,
acessem a obra O Jardim Cântico dos Cânticos, tá? Bom, tem outras lives também, as lives de terças-feiras e quintas-feiras explicam um pouco esse problema do Zoroastro, tá bom? É importante entender essa parte do manuscrito do problema das alianças de Jacó, que corrompem essas águas, e essas águas da sabedoria deixam de ser águas da vida, né? Por isso que sempre promove a sede, né? Conforme as observações por hermenêutica de Jesus Cristo à samaritana. Então era isso que Jesus explicava para a samaritana. Então, tendo agora aqui o valor 360, o que nós temos então? Os próximos números que aparecem são os 5 maridos da samaritana e o sexto marido como não sendo o marido dela. Então dissestes bem, samaritana, não tem maridos, porque todos estão corrompidos, não compreendem a verdade. E não é nem em Jerusalém, ok? Onde está, de alguma forma, aí, os templos dos fariseus, e muito menos aqui em Samaria, que se orará ao Pai, porque o caminho é outro. É isso que ele diz, então. Bom, mas ao final do capítulo de João 4, nós temos, então, 4 meses. O que são 4 meses? 4 vezes 30. E 4 vezes 30 é 120. 120 da idade de homem e daquela congregação de Pedro negando, então, esse mesmo Jesus agora com Cristo, né, sua luta, verdade, caminho e vida, da arqueologia e tudo mais, e chutando, conforme Paulo Apóstolo mostra, José o Justo, que é obviamente o pai de Jesus, conforme a chave de Mateus 1 da mesa, e colocando por jogos de dados, né, por sorte, o Matias no lugar, então, daquela cadeira do traidor, que é Judas e que saiu, né, dos 12, por assim dizer. Então isso obviamente foi um escândalo, né? Mostrou claramente que Pedro realmente negou Jesus e toda a sua luta para então eleger o seu tipo de igreja junto com os fariseus e templos, né? Continuar esse templo, de alguma forma, da mentira, essa igreja da mentira, por assim dizer. Bom, entendendo essa chave 120 e o problema do 120, que é 120 vezes a curva 7, porque a circunferência de 360 graus é ao mesmo tempo o valor 7, e 7, como sábado, diz respeito, na verdade, à curva e não a um sábado de rituais e ritualísticas, né? Por isso que o Pai trabalha, e principalmente nos sábados o Pai trabalha, porque a curva é a colheita do seu plantio, por assim dizer, na hermenêutica, né, de interpretação da coisa, desse objeto arqueológico. 120 vezes 7 é o valor 840 de Cainã gerando Malalael, das 7 cabeças da prostituição e 10 cidades, conforme o artigo que nós temos aqui em onovoparadigma.online, que eu também estou deixando aí na tela o link para quem quiser se adentrar ao tema, tá? E entender essas 7 cabeças da prostituição, que são homens, ok? E aí o problema da idade do ano do homem, 120. Então essa chave é super importante hermeneuticamente dentro dos manuscritos. Quando aparece 120, é esta a conotação que se está dando de uma forma mais simples como traição e mais ampla como o problema de se manter essa prostituição do verbo. De Cainã levantando a cabeça de Malalael, um dos 7 da prostituição conforme Apocalipse, tá bom? Bom, tendo então aqui, mas nós vamos abrir ciência, tá? Tendo então aqui 4 vezes 30 igual a 120, a gente vai então usar os 5 maridos e o sexto na mesma condição, 5 vezes 30, 6 vezes 30, então 150 e 180. 150 é um valor super importante que diz respeito às águas que minguam e às águas que se elevam lá da época da Arca de Noé, tá? E 150 ao mesmo tempo, no signo arqueológico, onde nós temos aqui 0, 1, 1 e 1, 10 do alfa ômega no centro, está exatamente na corda horizontal, de valor 15 aqui, ó.
onde o zero aparece nessa terceira coluna de quanto, né? De quantificação conforme chaves de Daniel bíblico. 15, 150, 1000, milhares e milhões, ok? Porque cada onda que se forma no signo arqueológico, automaticamente é um zero, uma amplificação daquela coisa, tá? Então, 1500 as águas aumentaram mais, então elas podem minguar para 15 ou elas podem aumentar para 1500 ou para 150 e assim constantemente nessa estrela que abre e fecha em razão do cisalhamento 3/2 que tem relação com a compreensão de Galileu Galilei nestas condições, ok? Que conhecia o signo arqueológico, tá? Então aqui está o cisalhamento de cai para 2, sobe para 3, cai para 2, sobe para 3, então as águas aqui entre 15 e 150 mingua, 150, 1500, 150, 15 e assim sucessivamente, tá? Nessa onda agora que se forma com base na linha horizontal 5, 5 ou 5, 10, 5, conforme chaves, né, da Divina Comédia de Dante Alighieri. Então 150 é um valor importante nesse sentido e 180, conforme a conversa de Jesus em João 4 com aquela samaritana, é a idade de Isaac gerando Jacó e Esaú, que é uma chave super importante também, gente. Porque Jacó corrompe esses poços no problema das alianças que se faz então o Zoroastro e que vai alimentar futuramente o Império Aquemênidas junto a Parmênides, entre Labão e Jacó, né? E ao mesmo tempo, na condição aqui do problema de Jacó, a gente tem o problema de Esaú, que se aliando a Canaã se torna por Deus palha, porque ele também não mantém o império da verdade, daquilo que realmente vem a ser Canaã, amaldiçoado por Noé, quando embriagado na tenda, se utilizando de toda essa sabedoria para criar uma cidade-estado, como sendo Noé a 10ª cidade, e continuando a prostituição dessas 7 cabeças da prostituição de homens desde Adão, tá bom? Criando templos, pior, criando uma ciência falha, relativista, reduzida e tudo mais. Bom, compreendendo isso, agora nós vamos pegar a sexta hora, que é 360, e dividir por 3. Tá? Aqui do cisalhamento. E nós vamos perceber que 360 dividido por 3 é 120, 360 dividido por 2 é 180. Então, qual 360 dividido agora nos leva a 150 dessas águas? 360 dividido por 2,5 é o 144, que quantificado na coisa os 144 mil, milhares e milhões, tá? Então, obviamente, sendo 2,5, gente, como a gente já sabe, um quadrante aqui, ó. Por isso que esse valor 144 é importante na coisa. Por que 2,5? Porque 5 dividido por 2 quadrados na leitura euclidiana. Por isso, acessem o curso de Euclides para se aprofundar mais esse entendimento. Vou deixar o link aí do curso de Euclides. É então 25, 25 em cada quadrado, tá? Mas não é 150, né? 360 dividido por 2,35, 148. 360 dividido por 2,36, 152. Mais 350 dividido por 2,4 é 150. Então aqui fica 2,4. Agora então, a gente vamos então aqui em João 1. Bom, aqui está o signo arqueológico, né, gente? Todos os seus números, conforme os manuscritos bíblicos, e a chave que abre todas as coisas, tanto na área da ciência como espiritualidade, dentro do próprio manuscrito, como nós aqui em Novo Paradigma.online defendemos e demonstramos, tá? Veja que aqui está o 363, ao qual 6 mais 3 mais 3 é 12 de 120, tá? Mas agora nós não estamos analisando na condição hermenêutica espiritual do problema 120 da prostituição da coisa, tá, em si.
A gente agora vai levantar com base em cortes e proporcionalidades para a área da ciência, em leitura cosmogônica compreendida pelos clássicos modulares, tá? Que é Newton, Hegel, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, dentre vários tantos, ok? Aqui então, como nós dissemos, está o 150, tá? Aqui é tanto 10 como 01, lembra? 1, sim. Então esse 15 aqui, ó, 15 côvados aqui é importante, tá? E a quantificação 0 aqui de mais uma onda, tá bom? E aqui dando o valor do infinito, ó, os 8 arraios da estrela, né? E a exponenciação, o 242 da corda, tá? Em João 1, a primeira coisa que nós temos lá é João dizendo, sendo questionado pelos fariseus, que ele vindo endireitar os caminhos no deserto, ele não é Elias. Se ele carrega a chave Elias, tá, da vara, daquela transfiguração de Jesus entre Elias de um lado e Moisés do outro, que a gente tem um problema na história de Elias, com o poder dessa vara, esse Anque de valor 6 desejado, a vara de Arão nascida no 6º dia, tão desejada pelos faraós, nós temos ali um momento em que Elias, ele manda um dos sacerdotes correr para ungir o rei, numa condição não espiritual de confirmação, mas numa condição apenas com base no poder que ele tinha da vara. Vai lá, toca a vara, basta a vara para ungí-lo como rei, e ponto. Né? Deixando de lado as coisas espirituais, tá? Então, por isso que na transfiguração, Deus confirma Jesus no meio. Não é nem Elias e muito menos Moisés, né, gente? Com o levantamento desses templos Peor, alimentando os fariseus quanto aos caminhos espirituais, desconhecendo todo esse objeto que vira objeto a culto, tá? Então, por isso que Jesus se torna o caminho, a verdade e a vida. Então, eles questionam João, falando, você é o Elias? Não, não sou Elias, né? Mas eu sou aquele que está endireitando o caminho desse deserto, dessa secura para o povo, para entender aquele que vem após mim, que era antes de mim e que é, então, Jesus. Bom, no princípio tudo era o verbo, tá? E na live, vou deixar o link aí de novo, no nosso canal YouTube, se inscrevam, compartilhem. De terças-feiras vocês vão ter lá um vídeo sobre por que no princípio tudo era o verbo, com base em análise fenomênica estoica do nosso universo, ao qual este objeto comprova tudo isso, e já era entendido por todos estes lá na época de Jesus, tá? Defendendo a verdade, a vida, a arqueologia, esse objeto e tudo mais para um povo contra um poder de Césares, criando um estado corrupto que ainda nos é hoje mundial, entre ciência e espiritualidade. Bom, o que nós temos aqui então? Quando ele diz antes e após, né? Ele quer dizer o quê? O alfa e o ômega da coisa. O próprio cisalhamento entre 3-2, né? O que vai e vem, o que abre e fecha da estrela como hermenêutica na interpretação, tá? Para a ciência, porque é uma metafísica de interpretação agora. E estavam com ele 2, né? É porque tinha um rateio de alguma coisa para cada lado aí. E desce o Espírito nele, também é uma chave importante, tá? João 1,39, ele lhes disse, vinde e vede, foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a 10ª hora, a hora 10ª. Bom, então nós temos a hora 10ª. A hora 10ª é o centro 10, é a primeira chave que nós temos numérica dentro de João 1, e 10 vezes, né, a hora 60, né, de alguma forma é 600, tá? Logo nós temos 3 colunas aqui, tá bom? E aquilo que desce nele, então é 6 para 10 na coisa, e já tá tudo atado, né?
E estavam com ele 2, quer dizer que esse 6, então, tanto 10 é rateado para cada lado, 13, 3, 5 e 5. Então é dessa chave a priori que João 1 está abrindo. E quando em 1,40, João 1,40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, é que daqueles 2 que estavam com ele, basta um na leitura, que é a tal leitura euclidiana, da metade do objeto, conforme aqui, ó, está demonstrado, tá? Lembrando que 3 e 3 são 2, tá? Então, os 2. E aqui, então, está André nessa leitura euclidiana. Bom, entendendo isso, vamos para João 2. Em João 1, antes de entrarmos em João 2, nós temos em João 1,50, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, essa é a figueira. Crês? Então coisas maiores do que estas verás, não só do Espírito, também do Espírito, mas como da ciência, como vamos demonstrar, tá? João 2,1. E ao terceiro dia, então confirma aqui a leitura de André, tá? Então, ao terceiro dia, quer dizer que cada dia tem 24 horas. Das chaves aqui, gente, ó, 4, 2, 2, 4. A metade, porque a gente pode ler tanto inversamente, tá? Como conforme nós lemos aqui, 42 dos 42 anos da Terra pisada ou 24 de 24 horas. Então aqui, ó, na leitura euclidiana, conforme a separação aqui, conforme João 1, o que nós temos? Nós podemos ler aqui tanto do ponto para a extremidade, como da extremidade para o ponto do objeto, que abre e fecha, porque ele abre e fecha. Então aqui embaixo, ó, na corda 242 do sistema, pela metade, nós temos os 42 anos da Terra pisada como chave e as 24 horas, tá? Então o terceiro dia, logo 3 vezes 24, né? Isso é importante, vamos dar uma olhada. 3 vezes 24 horas é o valor 72, né? Então a gente vai guardar esse valor aí que daqui a pouco a gente vai usar. Bom, 72, como já explicado em várias lives, vários vídeos lá no nosso canal TV e YouTube e dentro da nossa página, é nada mais nada menos do que próximo à terça parte de valor 75% da coisa, dos 4 pontos aqui desse quadrado, dos 4 quadrantes inseridos aqui no quadrado, tá? Isso quer dizer o quê? 5, né, ou 50 da leitura dividido por 2, 25 mais 25 mais 25, 75. Então 72 é um valor importante, tá? Esse 3 dias, 3 vezes 24 dá coisa aqui da leitura 3 vezes 24, aqui não veio à toa, tá? Então, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. João 2:1. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. O signo arqueológico é uma pedra, é a pedra deixada de esquina para entendimento. Aqui estão as 6 talhas, lembra o espírito que desce para o centro, para as purificações dos judeus, né? Então eles vão ser purificados na sabedoria. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Esses 2 ou 3 é super importante, gente, porque é o cisalhamento da coisa. 3 por 2, 2 por 3. 3 mais 2, 5. 5 menos 2, 5 menos 2, 3. 5 menos 3, 2 da coisa. Então aqui a gente tem um zigue-zague, aqui é o tal abre e fecha da coisa, o cisalhamento de Galileu, tá? E ao mesmo tempo é a expressão hieróglifa do K-duplo, entende? Do K-duplo, é super importante e que responde então ao entendimento agora do ser homem ontologicamente, espiritual e existencial ao mesmo tempo, em proporcionalidades que em algum momento da vida ele vai estar mais espiritual e outro momento mais existencial. E por isso daquela frase: diminua eu para que tu cresças, Senhor.
que está na relação de toda a hermenêutica por interpretação desse K duplo agora aqui do signo, tá? Que é super importante. Bom, compreendendo isso, né? Vamos continuar a leitura. Em João 2, ok? Ele explica então, Jesus explica então que o vinho bom é quando se enche esse valor 6 aqui, tá? Da coisa. E que o vinho, né, mais ou menos ali, é quando mingua esse valor e vai então, provavelmente no cisalhamento, para o valor 2 da coisa, tá? Bom, 3 vezes 6 é 18. E 18 no signo arqueológico está aqui em cima, é o céu dos céus e o momento que, no auge do seu encher, retorna para o centro. Isso, gente, já era explicado no papiro de Hindi, tá? Que também nós abrimos, está lá no canal, na playlist sobre o signo e a arqueologia. Já era explicado no papiro de Hindi essa condição aqui de convergência. Você chegou no limite, no céu dos céus, então o sistema deve convergir por cortes e proporcionalidades, tá? Então, com o vinho bom, automaticamente se bebe e ele mingua para 12, tá? 2 vezes 6 é metade de 24. 2 vezes 6 na corda é metade de 24. Logo, a metade, que é 24, é ao mesmo tempo 12 horas de 24 do todo dos giros de 360, uma leitura metafísica da coisa, tá? Bom, aqui nós entendemos que nessa parte 363 do signo, nós temos as 4 partes. E o que são as 4 partes? Sendo o quadrado 1 por 1 por 1 por 1 de cada quadrante vezes a circunferência, que tem valor 30 do signo arqueológico e ao mesmo tempo coordenada 7 da curva do sistema cosmogônico, 30 por quê? Porque os valores de raios 3 mais 6 mais 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 é o valor 30 do giro, tá? Que tem 360 graus. E como coordenado o valor 7, que indica o sábado, mas que na verdade não é o sábado dos fariseus, é a curva do sistema, a curva cosmogônica do plano, né, por assim dizer, por leitura de cosmogonia, agora entendimento do nosso universo, né? Então, compreendendo isso, nós temos aqui nas 4 partes 3, 6, 9, 12 do 120. 6 mais 3 é 12. Sendo 2 vezes 6 a metade de 24, olha a condição já metafísica aqui de leitura. E que ao mesmo tempo, 1000 milhares e milhões das chaves de Daniel é 120, 1200 e etc. Tá? Veja bem, se eu tenho aqui na leitura 363, quer dizer que eu tenho 2 30 solto para 2 30 unidos no quadrado. Logo, eu tenho uma proporcionalidade 2 por 1 do quadrado. Esses 2 quadrados aqui é um só, no valor 60, né? Logo 1. E esses 2 quadrados divididos o valor 60 por 2. Então, nós temos a proporcionalidade 2 por 1, que é a corda principal e primeira do signo arqueológico da exponenciação. 1 central, raio 2, tá? Da coisa. E que quantifica o sistema, por assim dizer. Em João 2 também, ele fala, depois, né, da gente compreender, né, todo esse processo aqui, fala-se que o templo será derrubado em 3 dias e que em 46 anos ele foi edificado, né? E depois ele vai ter com Nicodemos. Isso tem um duplo sentido hermenêutico na condição de destruir o que corrompe essa verdade arqueológica e também estes dados serem dados para se levantar o entendimento trigonométrico do próprio signo que é arqueológico, tá? Bom, 46 anos é um giro desse calendário aqui arqueológico, né?
que tem 360 graus. Então, 46 vezes 360 é 16.560. E 3 dias, lembra? É 3 vezes 24, 72. Então, agora a gente pega 16.560 dividido por 72, que é quase a terça parte aqui, e nós temos um valor 230, e como míngua, a gente divide por 2 e alcança então os 115. E agora nós temos uma tabela. Lembra de João 4, de Jesus conversando com a samaritana? 120, 150, 180 da idade de Isaac, né? Que gera Jacó e Esaú, e consequentemente agora o 115. Obviamente que o 115 fica então aqui para cima, apesar de metafisicamente estar na corda 150, porque aqui é tanto 150, né? Lembra? 150 como 15, com a outra parte do outro lado aqui, ó, 15 da coisa, tá? Mas nós vamos colocar o 115 aqui. O 115 aqui está aqui e ao mesmo tempo aqui. É uma metafísica agora e fisicamente, tá? Possível, ok? Está fora e está dentro ao mesmo tempo. Essa condição é a condição do apeiron, lembra? O espaço não numerado. Ele está aqui, esse branco não numerado, mas ele está aqui também, ó, entre o núcleo, esse branco não numerado. O 115 está aqui, tá? Esse 115, na condição de leitura 1 corpo por 15, tem a ver com os 15 côvados também, outras chaves bíblicas, tá? Mas a gente não vai se adentrar nessa condição. 15 também está próximo aqui a 16 de 46 vezes 360, ok? Bom, compreendendo então agora esses valores, vamos continuar, João 3. 2 para 3, né? Encontramos então o 115, nós temos o 360 e aquela tabela que Jesus dá para a samaritana, né? De 120, 150 e 180, ok? Bom, então ainda em João 2, né? Descobrindo o valor 115 da chave, e conforme aquela tabela que Jesus Cristo oferece à samaritana em João 4, vamos retomar João 4, porque lá o que acontece? Com base em João 4, a sequência que nós temos da tabela é que 4 vezes, né, que são 4 meses vezes 30, sendo 120, ele é multiplicado por 2, mingua, esse valor mingua, logo é dividido por 2 ao mesmo tempo, voltando a 120 vezes a curva 7, que nos leva a 840. Para os 5 maridos, o mesmo pulso, 5 vezes 30 vezes 2 dividido por 2, 150 vezes 7, 1050. Ora, 1050 tá aqui, gente, 1050, 1050, tá? A gente volta esse valor aqui. E agora, para o 6º marido, que não é, nós temos 6 vezes 30 do mês, vezes 2, míngua, dividido por 2, porque é o sistema de pulso da estrela que abre e fecha, e vezes 7, que é a curva que nos leva aos 1260 dias de Apocalipse 11 e 12, que equivale a 3 anos e meio, tá? Que equivale a 3 anos e meio. Veja bem, 360 do giro da chave, sem aquele valor 5, que é um valor assimétrico, né, da coisa, que oscila, né, por isso dos anos bissextos, de 360 do giro da pedra vezes 2, nós temos aquele 72 amplificado. E vezes 2, nós vamos a 144 mil dos Bactums, 1440 mil milhares e milhões das chaves, logo 144 mil do quantum, da coisa quantificada, e que de 144 refere-se agora aos Bactums maias, tá?
1260 é 3 anos e meio, ok? Da condição de leitura aqui. Agora, numa condição de calendário, né? E chaves para a ciência da coisa, tá bom? Uma forma de entender cosmologicamente o próprio universo no tempo e espaço lá pela arqueologia lá atrás, tá? Bom, tudo bem. Compreendendo isso das chaves de João 4 também, nós temos aquela tabela 360, 120 encontrado e o valor 3, né? Porque 360 dividido por 120 é 3, tá bom? 120 vezes 3 é 360. 180 vezes 2 é 360, tá? E aí nós encontramos então 2,4 para 150 na condição de resultado de 360 e para 115 é o valor do π, 3,13. Logo, 360 dividido por 115 é o valor do π, com uma diferença de 0,01 Arquimedes da sobra do signo arqueológico. E era assim, então, que eles tinham, aquele povo, como uma tesis universalis, né, e arqueológica, o entendimento dessas coisas. Queridos, o π não nasceu de um esfervescer do cérebro, sabe? Do queimar o cérebro para se alcançar, ou de cálculos absurdos, mas simplesmente dessa relação pictográfica e arqueológica. Esta é a condição, então, de endireitar o deserto e o caminho que o discipulado de João estava sendo batizado e compreendendo, ao qual Jesus viria complementar com um entendimento agora em espírito da coisa, porque o homem ontologicamente é existencial, mas espiritual também. Um grande abraço, um grande beijo, seja bem-vindo ao novo Paradigma.online, continuem na nossa página, curtam, compartilham e até a próxima. Obrigada!